É sempre um momento muito especial e alegre quando nós nos reunimos com você para estudar a palavra de Deus aqui no canal Em Família. Seja bem-vindo, Deus possa abençoar este estudo. Nesta quarta-feira, 24 de janeiro, nós damos sequência ao estudo do livro dos Salmos. E no dia de hoje, o título Defensor e Libertador. Nós vamos seguir para o aprofundamento na classe, mas antes vamos orar. Ore comigo. Pai querido, Deus de amor, te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez abrir a tua palavra e ouvir a tua voz, inspirados pelo Santo Espírito, poder compreender essas lições. Nos guarda junto de ti, é o nosso pedido e oração em nome de Cristo Jesus. Amém. E a lição dessa quarta-feira começa já com uma pergunta número 5. Leia 1 Coríntios, capítulo 10, versos de 1 a 4. Como Paulo descreve a história do Êxodo? Que lição espiritual ele procura ensinar? O texto deve ser lido todo. Nós aqui no canal escolhemos o verso 1 e o verso 4 para sugerir uma resposta. Júnior, lê para nós. Vamos à leitura. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. No versículo 4, ele conclui: E beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, a partir dessa leitura, você em casa vai fazer a leitura completa, mas a partir dessa leitura, nós deixamos como sugestão de resposta que o Êxodo é descrito como um símbolo da salvação em Cristo Jesus. E a partir dessa pergunta, da leitura que foi feita, nós já temos uma compreensão do que nós estamos estudando. O tema é defensor e libertador. E na história do povo de Israel saindo do Egito para a Terra Prometida, essa presença do Deus libertador e defensor vai ser muito presente. E é só por isso que eles vão ser libertos. Nós vamos trabalhar também o Salmo 114 a partir de agora. Muito bem, então, continuando nesse assunto, a lição vai nos trazer a pergunta número 6 para aprofundarmos mais. Diz assim: como a libertação de Israel do Egito é descrita poeticamente? A referência aqui que nós temos é o Salmo 114. É importante a leitura completa desse salmo para você ter uma compreensão melhor. Aqui na classe nós escolhemos o verso 7, que o Júnior vai ler agora para nós. Vamos à leitura. No Salmo 114, o versículo 7 diz assim: Trema, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Certo, após a leitura deste versículo, nós podemos deixar aqui como sugestão de resposta como a libertação do povo de Israel é descrita. É descrita como a natureza sendo submissa ao Senhor e à sua soberania. Aprofundando esse tema, esse assunto, ali o autor trouxe as duas perguntas, a pergunta número 5 e a pergunta número 6, que já nos deu uma boa base para a compreensão desse assunto. O assunto é o êxodo do povo de Deus do Egito para a terra de Canaã. E o autor da lição coloca que essa libertação do Egito para a terra de Canaã é um símbolo do poder de Deus de salvar. Israel nunca sairia do Egito sem o poder de Deus em seu favor. Assim como eu e você jamais sairíamos do lamaçal do pecado não fosse o poder de Deus em nossa vida. Um outro ponto destacado é que essa história do Êxodo é usada por Paulo como uma metáfora dessa libertação espiritual que nós cristãos recebemos através da graça e dos méritos de Cristo Jesus. Assim como Israel foi liberto do Egito pelo poder de Deus, um ato de graça do poder de Deus, eu e você somos libertos do pecado, somos uma nova criatura pelo poder de Deus, um ato de sua graça.
E é maravilhosa essa compreensão, né, Pai? O Salmo 114, que é a referência central do nosso estudo de hoje, é um salmo lindo, poético realmente, é importantíssima a leitura no nosso estudo em casa, na nossa devoção. E ele apresenta essas figuras, né, da natureza, o mar fugindo, o rio recuando, e os montes saltando, tremendo diante da soberania do Senhor. Todas essas figuras, essas expressões, trabalham o poder de Deus, tanto a respeito dos desafios naturais, quanto dos desafios humanos também, que o povo de Israel enfrentou na sua saída, na sua saga ali, na saída do Egito para a terra de Canaã. A lição vai dizer que o Salmo 114 descreve como Deus, criador e soberano, tem poder sobre a natureza e como ele salvou o seu povo no Êxodo. E a lição segue aplicando essa metáfora à nossa vida hoje. Ela vai colocar que, assim como o povo, na saída do Egito, do cativeiro, no deserto, sofreu grandes provações, tiveram grandes obstáculos, nós hoje também estamos numa viagem espiritual rumo a Jerusalém Celestial. E nessa viagem, assim como eles, nós também temos desafios, né? Temos obstáculos a serem superados. E aqui ela vai dizer que os salmos nos encorajam a olhar além das colinas, ou seja, além desses obstáculos, em direção ao Criador do céu e da terra. Inclusive, ela faz aqui referência ao Salmo 121, verso 1, né? Um salmo bastante conhecido que diz lá: ergo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor. Então, nós somos aqui encorajados a olhar além das dificuldades que nós temos na nossa vida, olhar para o Criador e o Soberano. Esse é um pensamento muito importante que a gente adquire no estudo de hoje, né? A lição ainda vai trazer aqui as referências de Mateus e de João, que narram ali, o primeiro, Mateus, narra ali Jesus acalmando a tempestade, né? O poder de Deus, o poder de Cristo sobre a natureza, sobre as forças da natureza. E o segundo texto que ela traz para a gente é o de João, em que Cristo diz: no mundo vocês vão ter aflições, mas não temam, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. E assim, nós somos encorajados, como o Alexandre falou, a olhar além dos obstáculos, a olhar para a nossa suprema esperança, que é um dia estarmos juntos com o nosso Salvador no reino celestial. Assim como os israelitas no Êxodo enfrentaram as suas dificuldades, tiveram que transpor o mar, um deserto abrasador, enfrentar a sede e depois atravessar um rio caudaloso como o Rio Jordão em plena enchente. Isso é uma simbologia das dificuldades que eles enfrentaram. Nós também enfrentamos as nossas. No nosso canal aqui, semanalmente, tem pessoas escrevendo, pedindo orações, porque estão enfrentando dificuldade. Você, eu, todos nós enfrentamos nossas dificuldades. E a lição conclui nos chamando a refletir no Salmo 114, que é um dos salmos que nós estamos estudando aqui, o verso 7, é dito que a terra deve tremer diante de Deus. E isso é uma figura de linguagem para nos levar a considerar que precisamos adorar esse Deus. Nós temos um Deus forte, poderoso, um Deus libertador e que é digno da nossa adoração, do nosso louvor. E é o que nós estamos fazendo aqui no canal E Família. Nós estamos estudando a palavra de Deus e reconhecendo Deus como o nosso soberano, aquele que vai conosco em nossa batalha e que é digno de toda adoração. E o autor conclui o estudo de hoje com a frase: como com Deus ao lado, os crentes não têm nada a temer. Graças a Deus que nós temos Deus ao nosso lado e com Ele nós somos mais do que vencedores.